O que você pode fazer para sair de contratos de R$ 500 como social media e fechar o seu primeiro contrato de R$ 2.000? E tudo que eu vou te falar aqui eu já te adianto. Eu não aprendi nenhum curso de marketing, nenhum curso de social media. Foi literalmente só experiência e prática de trabalhar dentro desse mercado. Uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu errava demais e que me fazia ficar sempre dentro desses contratos baixos, era vender só pacote de post. E pode parecer até soar um pouco genérico, mas é muito real. Quando eu vendia só a quantidade de post do tipo, eu faço 4 postagens por semana, eu faço 15 posts no mês, o cliente me via somente como uma pessoa que realmente só gerenciava a rede social dele. E ele nunca me enxergava como alguém que era uma extensão do seu negócio para ele ter resultado. Então eu comecei a aprender com grandes marcas, como McDonald's, como Starbucks, como Havaianas. Eles não vendiam o produto em si. Se você parar para pensar nas campanhas da Coca-Cola, no final do ano, principalmente, eles vendem a questão da felicidade, da junção de você estar junto com a sua família. Então eles nunca vendem o produto em si. O McDonald's, ele não vende um sanduíche que faz mal à saúde. Ele vende muito mais a questão da experiência, da alegria, de você estar cercado com seus amigos para que você realmente viva um momento ali gostoso. Então eu comecei a analisar essas marcas e identificar um padrão. Elas não vendiam um produto, elas vendiam um benefício. Então eu comecei a mudar a minha narrativa. Na hora que eu comecei a fechar os meus primeiros clientes, a ir para reunião com o cliente, a negociar com o cliente, que eu precisava vender o benefício e não o meu produto. Isso fez com que o meu primeiro contrato de R$ 1.000 saísse. O segundo ponto que me fez aumentar os meus contratos e me fez chegar no primeiro contrato de R$ 1.500 como social media foi não aceitar qualquer tipo de cliente. E quando eu falo qualquer tipo de cliente, não tô falando sobre nicho, porque eu acho que dá para você ganhar dinheiro com qualquer nicho. Eu tenho amigos que hoje em dia são donos de agência e eles trabalham com nichos diversos e ganham dinheiro da mesma maneira. Eu também trabalho com nichos diversos e também consigo ganhar dinheiro da mesma maneira. É você não aceitar qualquer tipo de cliente. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de cliente, é porque quando a gente está muito desesperado para fechar o primeiro cliente, a gente começa a fechar contratos ruins só pela grana. Então, só para você aumentar o seu faturamento, só para um dinheiro entrar em caixa. E acontece que muitas vezes a gente fica super sobrecarregada de muito trabalho e não tem tanto dinheiro assim dentro da tua conta. Então, eu aprendi a dizer não para os clientes. Então, qualquer cliente que às vezes vinha me pedir um orçamento, se ele não era o meu tipo de cliente ideal, que eu não considerava que era um cliente que iria me valorizar, um cliente que tinha ali já uma empresa consolidada, ele não era o meu tipo de cliente. Então, eu comecei a dizer não com muito mais facilidade. E eu comecei a mentalizar uma coisa na minha cabeça do tipo, eu acabei de fechar meu primeiro contrato de 1.000. Então, o próximo, ele tinha que ser de 1.500 e assim sucessivamente. Então, toda vez que eu ia para uma reunião e eu não conseguia fechar um contrato de 1.500, eu parava, porque eu precisava fechar esse contrato de 1.500 para destravar. Então, aprender a dizer não vai ser libertador para você. E o terceiro ponto que me fez aumentar e realmente fechar o meu primeiro contrato de R$ 2.000 e daí subindo o meu valor, foi parar de mandar preço tabelado. Porque antes, quando o cliente veio me perguntar, ele mandava uma mensagem para mim, quanto custa o seu trabalho? E queria entender mais sobre preço, eu sempre levava ele para uma reunião, que era algo que eu menosprezava antes. Eu tinha pavor de reunião, eu tinha medo, eu ficava travada em fazer a primeira reunião com o cliente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal para você aprender a fazer a sua primeira reunião com o cliente, tá? Então, eu trouxe toda a minha estrutura que realmente funcionou para mim. Mas antes eu tinha pavor. Então, antes de descobrir essa estrutura, eu tinha pavor. E eu ficava com muito medo de entrar em reunião. Então, toda vez que o cliente vinha falar comigo, ao invés de eu levar ele para uma reunião e negociar com ele, eu mandava um preço tabelado. Isso fazia o cliente me escolher pelo preço, pelo mais barato, pelo pacote mais barato e não pelo valor que eu entregava. Então, quando eu comecei a mudar e a inverter essa lógica, o cliente entrava em contato comigo, eu fazia uma reunião e nessa reunião eu conseguia demonstrar muito mais do meu conhecimento, muito mais da minha capacidade, o cliente se sentia muito mais confortável comigo, a gente se conhecia, era muito mais fácil ele confiar em mim e assim eu comecei a fechar os meus contratos acima de R$ 2.000. Inclusive, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, não esquece de seguir o nosso canal, ativar as notificações que toda semana eu libero um vídeo para descomplicar a profissão de social media, que não é tão difícil assim quanto você pensa. E um detalhe muito importante, nunca tenha vergonha ou medo de falar o seu preço. Toda vez que você vai falar o seu preço, você precisa se sentir confiante, porque se você não se sente confiante, a outra pessoa também vai sentir que você tá amarelando e ela vai ficar meio assim de fechar com você. Então você tem que ir para reunião grandona, realmente respirar e falar assim, esse é o meu preço e ponto. Então, se eu não tivesse feito tudo isso, talvez até hoje eu estivesse cobrando R$ 800. Então não esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Beijo!